Olá, então hoje falando um pouco mais sobre as constelações sistêmicas familiar, hoje nós vamos falar sobre o tema depressão e o tema ansiedade, que é um tema muito delicado de se falar, mas é um tema também muito importante na nossa atualidade. Então, quando nós falamos da questão da depressão e da ansiedade, existem alguns fatores que precedem a essas questões. E de um ponto de vista sistêmico, nós poderíamos dizer que existe uma herança de histórias, existe uma herança de informações, onde muitas vezes por lealdade e por honra, nós temos uma tendência a repetir esses padrões de comportamento ou repetir algumas histórias nas nossas vidas, por honra e por lealdade. De um ponto de vista médico, nós também poderíamos dizer que existe um campo de informação genética e que dentro da minha história familiar existe ou existiu lá alguém que tinha o gene, por exemplo, da depressão, da ansiedade, e aí neste caso alguém pode herdar esse gene, biologicamente falando, né? A pessoa, quando ela está lá no seu processo de formação, ela herda esse gene e aí ela tem uma certa predisposição a desenvolver esse problema, desenvolver essa doença. Então é muito importante a gente entender que, sobretudo, a depressão, ela é um adoecimento porque ela traz os sintomas de que a pessoa perde completamente a força, ela se vê completamente desestruturada, é como se ela fosse uma bateria e ela se descarregasse completamente. Ela perde completamente a energia, ela sente angústia, ela não sente mais vontade de fazer as coisas, ela não vê sentido na vida. Então é como se ela estivesse num momento da vida em que ela é uma bateria que está completamente descarregada. Então, do ponto de vista biológico, existe a possibilidade de a pessoa ter herdado esse gene no caso. Voltando para um outro ponto de vista sistêmico, né, ainda existe o fator de que alguns acontecimentos na vida dessa pessoa, como uma infância traumática, ou se essa pessoa teve uma infância muito difícil, se ela passou por processos de violência, se ela passou ou vivenciou diversos traumas na vida dela, isso também com o tempo pode vir a desencadear uma depressão, dependendo do que foi, de como foi o histórico dessa pessoa. Mas existem outras questões também. Pode ser que essa pessoa não teve uma infância traumática, né? Pode ser que esse não foi o caso. Ela estava numa família bem estruturada, mas em algum momento alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa e a maneira como ela interpretou esses fatos foi trazendo para a vida dela uma sensação de carência, uma sensação de vazio constante, e isso posteriormente foi desencadeando alguma depressão, às vezes a não aceitação de algum fato que aconteceu, que foi muito doloroso, e a maneira como a pessoa conectou isso, como ela interpretou esses fatos. Isso pode ter feito com que, ao longo de um tempo, essa pessoa foi desencadeando uma depressão. Então, este também é um outro fator. Uma coisa muito importante que nós devemos considerar quando nós falamos desse assunto é que quando uma pessoa adoece, quando ela está com um problema de depressão, né, normalmente a maior parte das pessoas é diagnosticada com transtorno de depressão e ansiedade, porque são os mesmos neurotransmissores que estão conectados no cérebro dessa pessoa. Então a gente sabe que existe um processo neurobioquímico aí, hoje muito estudado, muito falado por grandes médicos da psiquiatria e por todo o estudo da ciência. Esse processo neurobioquímico que acontece dentro do organismo dessa pessoa, neste caso é o momento em que essa pessoa ela recebe o medicamento, e esse medicamento ele vai ajudar a essa pessoa a lidar inicialmente com esses sintomas que ela sente. Então essa sensação de angústia, essa sensação de vazio profundo, essa sensação de não ter energia para fazer nada, de ter vontade de ficar prostrado, de não ter mais vontade de viver, os medicamentos eles têm uma função muito importante de trabalhar nesse processo neurobioquímico que vai ajudar com que essa pessoa tenha mais energia, com que ela consiga lidar com isso. Agora, considerando a importância de se procurar um médico para que você possa estar medicado, para que você possa estar sendo acompanhado, para que o seu corpo também responda bem ao tratamento, nós vamos voltar novamente dentro das questões sistêmicas, porque nós também sabemos que o fato de uma pessoa tomar apenas medicamento, apenas remédio,
Isso não é o suficiente para solucionar o problema de uma pessoa que está com depressão. Ela precisa conciliar a medicação, que é o que vai fazer com que ela tenha um pouco mais de energia, que vai trabalhar nessas questões físicas que ela sente, para que nesse período de tempo ela possa buscar outro auxílio, ela possa buscar um auxílio psicológico que vai diretamente, que vai estar diretamente ligado às causas mais profundas dessas questões, ou seja, o que de fato veio a desencadear essa depressão, e ela possa trabalhar isso dentro de um processo terapêutico. Então, neste caso, fazer o tratamento médico conciliado com o tratamento terapêutico, e hoje existem muitas formas de terapias alternativas, é extremamente importante, porque se a pessoa não concilia os dois fatos, nem adianta ela fazer um processo terapêutico e não se medicar se ela precisa do medicamento, e também não adianta ela viver só tomando remédios e ela não buscar solucionar a causa deste problema. Onde que foi que isso surgiu? Aonde que está essa desordem dentro do seu sistema familiar, para que ela possa colocar isso em ordem e assim retomar a sua vida, resolvendo essas questões internamente, resolvendo essas questões dentro da sua mente, dentro do seu coração, para que ela possa posteriormente conseguir viver em paz com essas questões que desencadearam essa depressão e esse processo de ansiedade. Bom, agora voltando para o entendimento das questões sistêmicas, né? Nós já entendemos que essa pessoa ela precisa de buscar um apoio médico, que ela precisa ser consultada pelo médico para ela ver se existe a necessidade dela ser medicada ou não, e a única pessoa que pode determinar isso é um profissional da área de saúde especializado, um psiquiatra. Então isso é muito importante. Após entendido essas questões, nós podemos entender que de um ponto de vista sistêmico, a pessoa que possui depressão e ansiedade, ela possui ela tem um impedimento. Esse impedimento está ligado normalmente a uma desordem, a um emaranhamento que rege as relações humanas e que está interligado dentro do sistema familiar desta pessoa. Ou seja, os fatores muitas vezes que desencadeiam esses processos, eles estão ligados ao sistema familiar, estão ligados a algo muito maior, porque nada acontece por acaso. E muitas vezes isso acontece para que algo seja visto, para que algo seja olhado através de uma visão muito mais ampla. E um processo terapêutico, ele tem uma função extremamente importante nesse processo. E como que nós podemos lidar com isso? Como que nós podemos olhar para isso de uma forma mais profunda? Nós podemos refazer essa reconexão com os nossos pais. A constelação familiar, ela é muito importante nesse sentido, porque ela nos permite nos reconectarmos com os nossos pais, com os nossos antepassados, com aqueles que foram excluídos. E quando nós colocamos em ordem aquilo que ficou em desordem, então a nossa vida, ela segue adiante. O propósito foi cumprido, seja lá como foi que essa mensagem chegou a você, se foi através de uma dor, se foi através de um sofrimento. Mas quando você compreende isso e você recebe a mensagem e você consegue colocar o seu sistema em ordem, então a vida pode seguir, porque este propósito ele foi cumprido. Muitas vezes nas relações entre pais e filhos é muito difícil para algumas pessoas pensar na possibilidade de se reconectar com os pais, porque às vezes muitas pessoas tiveram infâncias traumáticas. Para essas crianças, para essas pessoas, elas não conseguem lidar com os fatos que aconteceram entre ela e os seus pais. Mas a verdade é que dentro da concepção de vida, os seus pais te deram tudo aquilo que foi necessário para que você pudesse construir a sua história. Então, mesmo que você ache que tenha faltado alguma coisa, ou que os seus pais não eram os pais que você merecia, saiba que o mais importante você recebeu. E quanto mais você relutar contra isso, quanto mais você continuar carregando essas dores, essas angústias, esse julgamento, dificilmente você vai conseguir ter uma vida mais em paz e mais equilibrada. Pode ser que a sua questão esteja relacionada com a sua autoimagem, pode ser que seja com a maneira como você se sente, com a desvalorização que você sente.
O que acontece no nível sistêmico familiar é que existe um campo de informação e nós estamos conectados a este campo de informação. Nós temos acesso a esse campo de informação e este campo de informação ao qual nós estamos conectados, muitas vezes ele tem um impacto direto nas nossas vidas, porque nós estamos falando de histórias de vidas, de coisas que aconteceram dentro do nosso sistema familiar, ao qual nós não estamos imunes e nem estamos separados desse campo de informação. Muito pelo contrário, nós compomos esse campo de informação, nós fazemos parte disso. Então, dentro de um ponto de vista de concepção, de informação, por exemplo, dentro do mundo animal, nós podemos observar que esse campo de informação ele opera nos instintos animais. Um animal, por exemplo, quando ele nasce, como que ele sabe quem é um predador? Como que ele sabe que ele tem que se proteger, que ele tem que sair correndo de um outro animal? Nenhum dos outros animais que convive com ele disse isso para ele. E muitas vezes isso não acontece através de um processo de observação. Isso acontece através de um instinto, porque este animal, ele acessa esse campo de informação, onde isso não é dito, não é falado, mas essas informações operam para o equilíbrio de todos, para que todos possam pertencer, para que todos possam ser incluídos, para a sobrevivência de todos. Considerando o ponto de vista das relações humanas, também nós temos um campo de informação, só que muito diferente dos instintos, muito diferente de sabermos se nós temos que correr de um predador ou não. Nós estamos falando de histórias de vida, de tudo que aconteceu dentro do nosso sistema familiar, de todas as histórias, de dores, de traumas, de situações que ocorreram dentro da vida dessas pessoas que compõem o nosso sistema familiar. E muitas vezes, acessando esse campo de informação, nós trazemos uma lealdade a esse sistema. Nós carregamos as dores e as angústias. Muitas vezes nós estamos interligados a essas histórias de vida. E nós revivemos e reproduzimos esses padrões de comportamentos com o propósito de que a vida seja equilibrada, de que todos possam ser incluídos, de que nós possamos fazer as pazes com tudo isso que aconteceu e dar um direito de pertencer a todos aqueles que foram excluídos. Normalmente, quando nós falamos dentro de um nível sistêmico, essas desordens, elas começam com o relacionamento entre pais e filhos. E quando nós não conseguimos nos conectarmos ou nos reconectarmos com os nossos pais e obtermos essa força que é a vida que esses pais nos trazem, muitas vezes acontecem muitas desordens dentro do nosso sistema familiar e acontecem muitas desordens na nossa vida, para que nós possamos reintegrar, organizar e equilibrar essas relações. E quando nós colocamos isso em ordem, a nossa vida entra em equilíbrio. E a força para lidar com as nossas questões, elas vêm daí. Como que eu posso fazer para eu lidar com isso? Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora. Eu não sei o quanto o seu coração está aberto para ouvir isso. Eu não sei o quanto você está aberta para realmente aceitar as coisas que precisam ser aceitas para que você possa mudar de vida, melhorar de vida. E isso tem a ver com perdão, com gratidão, com conexão à fonte da vida. Eu não sei o quanto você está aberta para entender esse processo, mas se o seu coração estiver aberto para olhar para essas questões e se você realmente quer encontrar soluções para que você possa ter uma vida mais em paz, mais feliz e mais equilibrada, eu vou falar algumas coisas que você pode começar a refletir de como você pode lidar com isso e como você pode colocar o seu sistema em ordem, se reconectando com o que desejou, mediante a vida que te foi dada e tudo que você pode construir com essa vida, tudo que você tem hoje, se você tem filhos, se você construiu uma história, você só tem essa história, você só construiu essa vida, porque a vida chegou a você através de seus pais. Então qualquer coisa que tenha te faltado, ela é pequena, ela é menor em relação à vida que você recebeu. Entenda isso e receba essa vida. Então o primeiro passo é você entender
O próximo passo é você aceitar as coisas como elas foram, porque não tem como mesmo a gente voltar no passado e mudar aquilo que aconteceu, mas nós podemos ressignificar, nós podemos dar um novo sentido para todas as coisas que aconteceram na nossa vida, se nós tivermos uma percepção diferente, não apenas uma percepção humana, não apenas uma percepção que julga, mas uma percepção que compõe um olhar mais amplo, um olhar muito maior. Então, o segundo passo é você aceitar. Ah, eu aceito tudo que aconteceu, ok, mas eu ainda gostaria que fosse diferente. Então você não aceitou. Então você precisa ir para o próximo passo. O terceiro passo é você concordar. Então, quando eu concordo com uma coisa, com o fato que aconteceu, com as coisas como elas foram, eu olho para aqueles fatos, eu olho para a minha vida e eu nem queria que tivesse sido diferente. Porque se fosse diferente, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu seria uma outra pessoa, mas não seria esta pessoa que eu sou. Então, isso é concordar. Eu nem queria que as coisas fossem diferentes. Eu digo sim para as coisas como elas foram. E o próximo passo é gratidão, é agradecer. Então, eu agradeço pela vida que me foi dada e agradeço pelas coisas assim como elas foram. E eu peguei isso, tudo que aconteceu comigo, seja lá qual for a sua história, e eu fiz algo de bom com isso. E se você ainda não fez algo de bom com isso, porque você ainda fica remoendo isso, saiba que você pode fazer algo de bom com tudo aquilo que te aconteceu. Não importa qual seja a sua história. A sua história, aqueles recortes, os fatos que aconteceram, eles não dizem quem você é. Eles é apenas um recorte da sua história. Na sua essência, você é infinitamente maior. E você veio ao mundo para fazer a diferença. Então entenda isso e tenha gratidão pela vida que te foi dada. Então o primeiro passo é você entender. E o próximo passo é você aceitar. O próximo passo é você concordar e dizer sim. Eu tomo a vida como ela foi. E o último passo é você ter gratidão quando a vida. E assim você pode seguir, construir a sua história, porque a vida foi te dada justamente para isso, para que você possa escrever, sem dependência nenhuma daquilo que foi te dado ou não, a sua própria história. Então estou muito feliz de ter falado com você hoje. Se esse conteúdo foi importante para você, ou se você conhece alguém que precisa ver e ouvir este conteúdo, não deixe de marcar nos comentários. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!